Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2020, o nosso convidado é o prezado, querido e amigo pastor Eliezer do Carmo Carvalho. Ele é o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico, em Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Ele é bacharel em teologia, escritor, professor, empreendedor e casado com a pastora Claudilena Faria Carvalho há 30 anos. O nobre casal tem 3 filhos, 2 genros, 1 nora e 3 netos. Prezado pastor Eliezer do Carmo Carvalho, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e principalmente obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor conosco, pastor. Ô, pastor Éder, prazer é todo meu. Pastor Éder, nosso companheiro, nosso amigo, nos trata muito bem lá na convenção. Em qualquer lugar que a gente se encontrar, é realmente um prazer vir estar falando contigo. É um mestre em teologia e que tem realmente feito grandes coisas aí pela teologia no nosso Brasil, não é só no Paraná, mas no nosso Brasil. É um prazer estar aqui somando e podemos ser servo nesta noite aqui para o Etnos Documentários. Deus abençoe, pastor Éder, e é um prazer estar falando contigo e com os nossos internautas. Queridos internautas, queridos amigos, pastor Eliezer tem feito um trabalho extraordinário em Cornélio Procópio e região, onde ele preside o campo eclesiástico pelo Ministério de Madureira, juntamente com a sua família e corpo ministerial. O seu querido papai foi um pioneiro, um grande desbravador nesta região abençoada do nosso estado paranaense, e hoje é uma honra ter o pastor Eliezer conosco, que também faz parte da mesa diretiva da nossa Conemar de PR. Na mesa diretiva, o senhor é o primeiro secretário da mesa atualmente? Isso mesmo, pastor Éder. Atualmente, o primeiro secretário da nossa mesa diretora da Conemar de PR. E, queridos internautas, nós convidamos o pastor Eliezer para falar de um tema de grande importância, que é sobre a escola teológica, a teologia e todo o contexto que envolve a educação cristã para a formação de obreiros. Pastor Eliezer, ele tem um excepcional currículo na área da educação cristã. Ele vai falar também da sua escola teológica, um trabalho lindo que ele tem feito no reino de Deus, sobretudo no ministério do ensino, e ele vai nos ajudar a refletir sobre essa temática que é de grande importância, a relevância da teologia para a formação de obreiros. Pastor Eliezer, como surgiu o interesse do senhor pelos estudos teológicos? Muito bem, pastor Éder. Esse interesse aconteceu realmente muito cedo, de forma muito precoce. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, uma família sacerdotal abençoada. Fui influenciado, claro, pelo meu nobre pai, pastor Valdemar de Almeida Carvalho, que é um leitor voraz de livros, né, de parte teológica, e muito cedo eu via ele, né, sendo meu exemplo, lendo realmente muitos livros, além da Bíblia, claro, e muito cedo eu tive, então, um interesse, primeiro pela leitura da Bíblia. Eu me apaixonei pela Bíblia muito cedo. Eu aprendi a ler com 6, 7 aninhos, já lendo também porções bíblicas. E aí eu fui crescendo e continuei tendo esse desejo pela leitura bíblica e livros afins. Eu me lembro que o pastor Valdemar, de muitos livros que ele lia, ele gostava muito de ler livros do reverendo em memória, David Paul Yong-Cho, e entre eles um livro Muito Mais do que Números. E eu me lembro que na minha infância
Eu pegava os livros dele para ler, e isso foi me chamando muito a atenção, e eu fiquei apaixonado por leitura, muito precocemente, né? E aí fui crescendo, e essa paixão não saiu, e foi aumentando até o dia de hoje. Eu leio menos do que já li, mas leio muito ainda, né? Ainda leio alguns quilômetros de livros ainda. Olha só quem já está conosco, o pastor Eliezer, pastora Claudilena Faria Carvalho, trazendo a paz do Senhor à minha pessoa, ao Senhor, e dizendo que Deus continue abençoando a vida de vocês. O senhor conhece a pastora Claudilena, né? Amém. Pastora Claudilena, guerreira, companheira de todos os dias, na nossa labuta, é a minha digna esposa, uma mulher realmente destemida, uma mulher realmente que é uma baluarte aqui no nosso ministério, no nosso campo de Cornélio Procópio, em todas as áreas, me ajuda demais na área administrativa, e trabalhando com a CIB, então nem se fala, né? Ela domina com maestria o departamento da CIB, no campo de Cornélio Procópio. Infelizmente, esse ano não aconteceram congressos, conforme nós estávamos acostumados nos anos anteriores, mas ela lidera grandes congressos para a glória de Deus. Então, um forte abraço, minha digna esposa, pastora Claudilena. A diaconisa Vera Zacariós, que está mandando aqui a paz do Senhor, dando glória a Deus. A missionária Leila, minha querida esposa, dizendo que essa live é de grande relevância. O nosso irmão Gabriel Marques também cumprimentando a todos. Queridos internautas, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário, compartilhe esta live e vamos aprender com o nosso querido pastor Eliezer Carvalho sobre este tema, a relevância da teologia para a formação de obreiros. Querido pastor, quais são, na sua opinião, as características para um obreiro de sucesso? Meu caro pastor Éder e todos os nossos internautas, para nós falarmos sobre um obreiro de sucesso, nós não podemos pular fases de jeito nenhum. Primeiro, um obreiro de sucesso, para ele ser e ter sucesso, ele precisa ser um cristão, ele precisa nascer de novo. Né? Um obreiro que não nasceu de novo, ele pode ir até um certo grau da sua caminhada, mas, infelizmente, logo ele fracassará na sua jornada. Então, o primeiro passo que a gente vê é realmente um novo nascimento veraz e voraz, um novo nascimento de verdade, né? A pessoa que recebeu a pessoa do Espírito Santo de verdade para habitar no seu interior. Aí, os próximos passos para a pessoa ser realmente, ter sucesso na sua caminhada, a chamada divina. Nós não podemos ignorar que um obreiro precisa ter convicção, consciência de que ele é um chamado. E a primeira pessoa que tem que ter essa certeza é ele mesmo, né? Ele não precisa esperar que outros digam que ele tem chamada, muito embora nós dependemos de algumas pessoas como testemunhas do nosso próprio chamado. Mas se a pessoa não tiver essa plena convicção, ele realmente vai depender sempre de outros para ficar lhe estimulando a continuar. Mas uma pessoa que tem realmente uma convicção da sua chamada divina, essa pessoa logo, então, terá sucesso no seu ministério, em tudo quanto ele fizer. Uma pessoa também, para ter sucesso, ele logo que tem certeza da sua chamada, ele precisa se capacitar. Porque uma coisa é Deus chamar a pessoa, uma coisa é realmente essa chamada transcendental, algo que vem do alto céu. Deus realmente, ele chama, claro que ele chama, mas a pessoa que recebeu o chamado da parte de Deus precisa fazer a sua parte humana, a parte que lhe cabe. E aí nós entramos para a área da capacitação. Se a pessoa realmente fica de braços cruzados e apenas reconhece o seu chamado, mas deixa tudo nas mãos de Deus, vai faltar alguma coisa. Já disse o apóstolo São Pedro que nós devemos crescer
E o crescimento nosso tem que ser na graça e no conhecimento. Quer dizer, na graça, na oração, na consagração, no jejum, né? É um caráter cristão, é realmente ser nascido de novo e ter a comunhão com Deus. Quando nós nascemos de novo, então nós vamos ter essa garra para nós crescermos na graça. Mas se nós não apelarmos para também crescer, ter o crescimento no psique, o crescimento na mente, o crescimento do mundo cosmos, o crescimento do conhecimento gerais, então vai faltar algumas ferramentas para a gente na caminhada, né? Vai faltar algumas ferramentas que quando faltar, a pessoa que cresceu só na graça, ele vai ficar pedindo a Deus, ele vai fazer campanhas, ele vai ficar pedindo ao Senhor Deus que venha revelar para ele aquilo que não deveria ser revelado, porque o conhecimento está aí à disposição. E Deus espera que nós, então, cresçamos também no conhecimento. Um obreiro de sucesso é um obreiro que se esmera no conhecimento, além da graça. Se o senhor me permite contar aqui o nosso testemunho bem rapidinho. Fique à vontade. Quando eu ainda era adolescente, eu tinha muito desejo de fazer um curso teológico, e na nossa cidade não tinha nenhum núcleo de teologia. Nenhuma das igrejas tinha um núcleo de teologia. E nós também não tínhamos. E aí, quando eu cresci um pouco mais, já me tornei um jovem adulto, então eu pedi ao pastor presidente, na época, pastor Valdemar, o meu pai, que ele me autorizasse a buscar um núcleo, né, para nós estabelecermos aqui no campo de Cornélio Procópio. Ok, entrei em contato com a ETAD em Campinas para nós estabelecermos um núcleo da ETAD aqui na Assembleia de Deus de Madureira, em Cornélio Procópio. Ao estar solicitando, a resposta que veio era: olha, acabamos de formar um núcleo aí em Cornélio Procópio e não é possível nós cedermos dois núcleos pelo tamanho da cidade, né? A população aí só cabe um núcleo. Eu disse: onde é esse núcleo? É na Assembleia de Deus, Ministério da Missão. E aí eu falei: beleza, mas eu não consigo mesmo. Não consegue. Você faz o seguinte: vai até a Assembleia de Deus da Missão e peça para eles liberarem um subnúcleo para vocês aí na sua igreja. Ok, falei com o pastor Valdemar, e a lógica negativa, né? Nós conhecemos a situação, e a negativa foi realmente real, eu entendi. E aí o que eu fiz? Falei: olha, então eu preciso estudar, eu já tinha lido muito, mas não era o suficiente, né? Só leitura não é o suficiente, a capacitação, através de assentar-se para ouvir um professor, é muito diferente do que você realmente ser um autodidata, que você realmente só ler. Então, fui até a igreja, verifiquei realmente tinha um núcleo, eu logo já me inscrevi para fazer o básico, né? Naquele tempo lá, básico da ETAD, eram 32 matérias, não sei se ainda, mas era. E aí eu entrei, nós fizemos então um núcleo presencial da ETAD, e todas as 32 matérias. Terminando o básico, já não tinha mais, eles não trouxeram um médio para o núcleo. Aí eu já precisei continuar, porque a minha ênfase era chegar até o final. Eu dizia no meu coração que eu queria realmente ter o conhecimento, né? Pelo menos um básico aí, para a gente poder lidar no ministério. E aí eu me inscrevi, então, nesse curso que é por extensão. Eu fiz o médio por extensão. Aí, quando eu já tinha terminado o médio por extensão, vi que não tinha realmente nenhum outro núcleo com bacharel, então já me inscrevi na FAETAD, e aí fiz, então, o bacharel em teologia na nossa FAETAD, que é uma FAETAD das Assembleias de Deus no Brasil, né? E que realmente muito me ajudou, muito me ajudou. E aí depois fizemos vários outros cursos, né? Várias outras especializações em outras universidades, mas iniciou-se assim, eu ia trazer para Cornélio Procópio a ETAD,
e aí fomos impedidos, mas eu consegui fazer o curso. E aí, no ano 1996, então, eu entrei em contato com uma outra instituição, e então trouxe para Cornélio Procópio um núcleo de teologia que foi estabelecido básico e médio, e hoje, conforme o irmão já disse, nós temos a nossa instituição de ensino com básico, médio e bacharel, e aí para atender Cornélio Procópio e toda a nossa região. Mas o negócio é se capacitar, se mexer, dar um jeito na vida, né? Porque muitas pessoas, eles, por problemas financeiros, né, que é o que realmente impede muita gente de se capacitar, problemas financeiros, então deixam para amanhã, deixam para o ano que vem, vão deixando. E o ministério não espera, o ministério é hoje, o ministério se faz agora, né? O tempo de Deus é já. E aí, se a pessoa realmente não colocar, né, o coração no seu próprio ministério e o desejo de se capacitar, infelizmente, vai ficando para trás o próprio ministério da pessoa, que é o que o Paulo disse, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, tem cuidado dessa capacitação para que realmente possa exercer a doutrina. Maravilha. Aqui o pessoal está entrando na live, hein? Davi Bezerra Silva, ele pede as orações. Estamos em oração pelo senhor, irmão. É David, né? É David Bezerra da Silva. O Tiago Evangelista também está cumprimentando aqui com a paz do Senhor. O Alexandro Martins Ferreira cumprimentando também com a paz do Senhor. E o David Sander Soares Pinheiro é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deus abençoe os nossos irmãos gaúchos. Tem muitos irmãos aqui entrando, mandando saudações, cumprimentos. Deus abençoe. Deixe o seu like, o seu joinha, comente e também compartilhe a live, se assim você desejar. Pastor Eliezer, qual a importância da teologia para o obreiro chamado por Deus? Pois é, conforme nós já estávamos dizendo, um obreiro, ele precisa saber o seguinte, ele precisa fazer uma análise que um médico, ele vai estudar aí 4, 5 anos para se capacitar, para clinicar, né? Um advogado também, 4 anos de faculdade para ele poder advogar. Um engenheiro, para ele poder ser responsável por uma edificação, por um prédio, por um edifício, ele também vai precisar passar para a universidade para poder ter a capacitação, não é? Vamos colocar de forma mais simples um pedreiro, para ele poder fazer uma construção, ele precisará ter uma ideia de como funciona para que ele possa levar adiante aquele trabalho. Então, não é diferente para o obreiro, né? O obreiro ele tem que dar dignificância ou tem que ser digno à sua própria capacitação. O obreiro, primeiro, ele tem que ser chamado, mas eu vou bater na tecla que o segundo passo é correr atrás da capacitação. Ele deve realmente se especializar em muita leitura, aquilo que o próprio apóstolo São Paulo ele disse para Timóteo, né? Dizendo que era para ele meditar nestas coisas e depois aplicar. Então, a pessoa precisa pagar preço, né? A relevância do ensino, a relevância do conhecimento, ou a relevância da teologia, que já é, na sua própria palavra, no grego, já traz o significado, né? Teologia, que significa estudo sobre Deus. Então, se o advogado estuda para defender pessoas, o pastor ou qualquer obreiro em qualquer hierarquia, ele vai também se capacitar para ser útil no reino de Deus e fazer isso com esmero, porque os tempos estão realmente cada vez mais difíceis e os tempos estão exigindo, conforme diz a Bíblia, são tempos trabalhosos. E aí exige-se muito mais do que antigamente. Antigamente não se exigia tanto, porque as pessoas eram mais simples, né? O modo de se viver era um modo mais simples. As pessoas que estavam no seio das nossas igrejas locais também eram pessoas mais simples. Hoje não.
Hoje nós temos realmente catedráticos nas nossas igrejas, nós temos universitários, nós temos doutores, nós temos pessoas de todas as hierarquias e também os leigos. Né? Então, o obreiro ele precisa se capacitar para atender essa demanda, para estar apto para responder com esmero as perguntas que forem lhe feitas dentro da sua área, dentro daquilo que realmente as pessoas estão esperando. Não vão se fazer pergunta para um obreiro, para um pastor, sobre direito, porque ele não tem obrigação de ser advogado, mas ele tem obrigação de ser obreiro na causa do mestre, ele tem obrigação de ser professor bíblico, ele tem obrigação de ensinar, conforme disse o Senhor Jesus, ide por todo o mundo e ensinai todas as nações. Mas ninguém vai ensinar se primeiro não aprender. Né? Então, a relevância do ensino está para a pessoa se capacitar para poder ensinar. Muito bem. Queridos internautas, estamos recebendo o nosso amigo, pastor Eliezer Carvalho, que é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico em Cornélio Procópio, município do estado do Paraná. O nosso convidado também é o primeiro secretário da mesa diretora da Convenção do Estado do Paraná, CONEMAD PR, e também ele milita na educação teológica. Daqui a pouquinho ele vai falar da sua instituição de ensino, mas eu quero perguntar ao querido pastor Eliezer sobre essa capacitação teológica e intelectual que o obreiro deve ter, como que isso vai ajudá-lo para os desafios que ele vai enfrentar na pós-modernidade, ou seja, qual a importância, pastor Eliezer, dessa capacitação para este obreiro, capacitação teológica e intelectual na pós-modernidade? Muito bem. Nós estamos vivendo o período da pós-modernidade, a igreja é uma igreja pós-moderna, século XXI é conhecido como o século do conhecimento, o conhecimento é news, o conhecimento é rápido, né? Você abre a internet, abre ao Google, você digita alguma palavra lá, já tem novidades, né? Surgem novidades, aparelhos novos todos os dias, conhecimentos novos todos os dias. A ciência está avançando assustadoramente a todos os dias. Então, essa tecnologia, ela traz realmente uma responsabilidade para os obreiros e exige dos obreiros uma atualização. Outrora, nós não imaginávamos, nem pensávamos que poderíamos alcançar um número tão grande através de uma live. Nós nem imaginávamos o que seria isso, uma live, né? Não imaginávamos o que seria um smartphone. Não, de maneira nenhuma. Eu já venho de um tempo, porque eu já tenho 50, então eu já venho de um tempo em que não se imaginava o que seria um data show dentro de uma igreja. Você levar um notebook para funcionar um data show, para você poder ministrar uma aula. Não se imaginava isso. Né? Hoje não. Hoje a situação ela exige. Ou você se atualiza, ou você fica realmente no arcaísmo, vai ficando arcaico. E ao ficar arcaico, outros passam na sua frente. Já disse o profeta Jeremias que uns correm a pé e outros correm a cavalo. Quem é que vai chegar primeiro? É a pergunta que eu faço aqui. Quem chegará primeiro? Se uma turma está correndo a pé e outra turma está em cima de cavalos, o cavalo ele tem 4 pés, né? 4 patas. Então, a possibilidade de ir mais avante e chegar antes é muito grande. Então, quem está a cavalo vai mais longe. Quem realmente está de a pé é quem não quer se atualizar, acha que isso não é para o crente, que isso não é para a igreja, que a igreja deve ficar somente na oração e no jejum,
Isso é muito importante, manter a espiritualidade, manter, né, aquilo que os nossos pais colocaram como marcos, jamais devem ser tiradas. Mas mantendo esta situação espiritual, nós devemos nos atualizar, né, atualizar tanto teologicamente, quanto através da tecnologia. As tecnologias, elas avançam e nós, como obreiros, precisamos aprender. Ninguém é obrigado a ser expert na área de tecnologia. Não é ninguém. A gente não consegue. Todo dia sai coisa nova. Todo dia a gente tem que estar aprendendo coisas novas. Então, não tem como a gente alcançar. Mas, pelo menos, a gente monte, entre aspas, num cavalo e saímos galopando atrás do conhecimento tecnológico para poder atender a demanda. Porque a demanda realmente exige, né? Nós damos graças a Deus, nesse período de pandemia, nós aprendemos que as lives, elas alcançam muito. Não vamos dizer que no tempo de pandemia que se inventaram lives, não, hipótese alguma. As lives já existiam, mas as igrejas não atuavam muito. Eu vou tirar como exemplo meu. Eu tenho pessoas que trabalham nesta área e dizia para mim, pastor, vamos colocar câmeras dentro da igreja e vamos transmitir o culto ao vivo. E antes da pandemia, eu dizia assim, deixa mais para frente, deixa isso mais para frente, agora não precisa. Não, mas vamos transmitir ao vivo, pastor. Não, agora não precisa. Pronto, entrou a pandemia exigiu que nós fizéssemos lives, porque por muito tempo ficaram fechadas as igrejas, debaixo de decretos, né? E aí precisamos fazer as lives. Pronto, cada um teve que dar um jeito de aprender a fazer sua live, cada um ao seu modo, para atingir o seu público, a sua plateia. E hoje, graças ao bom Deus, nós, meio que nos empurrões, aprendemos a fazer lives. Hoje eu não quero outra vida. Eu só não faço live meio de semana, e mesmo assim, algum culto eu estou querendo fazer. Mas qualquer tipo de evento especial e domingos, a live está ao vivo. Porque depois que eu aprendi que eu alcanço 1.000, 2.000, 3.000 pessoas com uma live, eu não quero outra vida. Então, a tecnologia está aí, gente boa. A tecnologia está aí, caro irmão, caro obreiro. Não diga que não é importante. Vou dizer um pouquinho mais sobre exemplos de experiência pessoal. Nós temos os grupos de WhatsApp, né? Grupos dos departamentos, grupos só de dirigente de congregação, grupos só de líder de setores e tal. E tem alguns que ousam em se posicionar contra utilizar essa tecnologia, utilizar esse app, o WhatsApp. Então, eu digo, meu irmão, você precisa... Cadê teu número de WhatsApp? Não tem aquele telefoninho, eu só liga para os outros e eu não quero saber desse negócio, não. Eu vou esperar Jesus voltar. E eu digo, não, meu irmão, você vai precisar. Aí insistir. Aí ele comprou, aí ensinamos ele a lidar com o smartphone e agora já faz até live. Então, são tempos modernos e tempos que exigem, são tempos trabalhosos, não é? Então, há uma relevância nesse conhecimento, tanto teológico quanto do tecnológico, esse tempo em que exige-se para nós atendermos as demandas. Não é? Disse aqui, vou dizer de novo, nenhum de nós somos obrigados a saber tudo, não, ninguém sabe tudo, não é? Mas o obreiro precisa correr atrás para saber pelo menos um básico para responder aos membros da igreja, para responder a quem vier para nos perguntar de forma coesa, de forma inteligente, se for bíblica, de forma bíblica, se for tecnológica, de forma tecnológica, para a gente não ficar mudo, né? Porque os tempos são realmente exigentes. Maravilha! Queridos internautas, estamos aprendendo bastante com o pastor Eliezer Carvalho sobre o tema proposto da live, que é a relevância da teologia para a formação de obreiros. Para quem está chegando agora, o pastor Eliezer Carvalho é um grande companheiro de ministério, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Cornélio Procópio. A cidade está localizada no estado do Paraná,
E o nosso querido convidado também é o primeiro secretário da mesa diretora da Convenção do Estado do Paraná, a Conemar de PR. Pastor Eliezer, tem gente mandando aqui saudações. Opa, muito bom. Dorisney Carvalho, o sobrenome Olha, Carvalho. O senhor conhece a Dorisney? Está mandando cumprimento. olha aí. Missionária aqui no campo, é minha irmã duas vezes, tá? Biológica e irmã em Cristo Jesus. É uma missionária que realmente tem feito também um grande trabalho, uma grande companheira. Ela também é bacharel em teologia, ela trabalha na Didática Carvalho Cursos como professora na área presencial e também ela grava videoaulas para o EAD, na igreja, ela é musicista, trabalha com grupos, tem nos ajudado de forma maravilhosa. Um abraço aí para Doris Ney, a missionária, minha irmã. O senhor conhece a Damaris Faria Carvalho? Ela disse que é sua fã. Olha aí que maravilha, né? Conhece? A Damaris Faria Carvalho. Olha aí, o Carvalho está imperando. Damaris é minha filha, é a filha mais nova. É minha filha. Eu sabia. É a filha mais nova. O pessoal brinca aqui que ela é a rapinha do tacho, é a mais novinha. Já se casou, né? Casou na graça de Deus. Casada com o seu esposo, o Paulo Pompílio, é meu genro. É um homem realmente honesto, íntegro, crente, uma bênção. Tem um netinho que é o Davi. Davi que passou por uma fase muito difícil tempos atrás, mas glória a Deus, está muito bem. Deus o livrou e está com muita saúde. Glória a Deus. Um abraço para a Damaris. A pastora Claudilena está dizendo aqui, Claudilena Faria Carvalho, sua querida esposa, parabenizando a minha pessoa, o Instituto Etnos pela iniciativa e também parabenizando o pastor Eliezer pelas sábias palavras e pelo zelo com a palavra de Deus e também pelo carinho demonstrado. É muito importante que as nossas esposas se manifestem, porque verdade. O termômetro do nosso ministério não é o povo que dá glória a Deus, não. É a nossa esposa, verdade. Porque ela conhece verdade. Se o que a gente 24 horas por dia, né? Casa, né, pastor Eliezer? Verdade. Então, tá com o ibope alto, viu, pastor Eliezer? Aí, que bênção, eu agradeço. Pelos seus 30 anos de feliz união conjugal, viu? Bênção, viu? Bênção mesmo. Agradeço mais uma vez, minha digna esposa, uma grande companheira. Eu louvo a Deus pela vida dela. É uma grande esposa, grande mãe, grande avó, grande sogra também. E grande pastor auxiliar aqui no Templo Central. Um abraço. O David Sander Soares Pinheiro, ele traz comentários com perguntas que são problematizações. O absoluto da revelação bíblica diante do relativismo pós-moderno é pouco palatável e causa desconforto. O que fazer? Pergunta ele. Suavizar e mudar a mensagem? Omitir para não ofender? Assumir o desgaste da mensagem? A formação teológica pode ajudar na diminuição deste atrito. Pastor Concordo Eliezer, plenamente. Pois não. Pois não, pode fazer o comentário. Fique à vontade. Muito bem, irmão David. Realmente, um relativismo nesse tempo que nós estamos vivendo, realmente traz confronto, traz atritos, traz desgastes, ok? Mas realmente, a capacitação teológica realmente ajuda, habilita, capacita a pessoa a enfrentar esses problemas, né? Os problemas heréticos que nós temos, que não é de hoje. A heresia ela está estabelecida no mundo desde que o mundo é mundo, mas na época do ministério de Jesus e dos apóstolos, as heresias imperaram com muito mais ênfase, mas os apóstolos, eles não negaram a fé, eles não omitiram, eles confrontaram as heresias e eles disseram que o certo é certo e o errado é errado, debaixo da unção do Espírito Santo e do conhecimento em Cristo Jesus. Nós não podemos realmente passar desapercebido, emudecer. A igreja tem voz profética, a igreja do século XVIII, do século XIX, do século XX, nos dá exemplo de ter realmente voz profética. E muito cresceu a igreja no mundo inteiro e, excepcionalmente no Brasil,
porque a igreja, até então, coexistiu com esse relativismo, tendo voz profética, não omitindo a verdade. Então, a verdade sempre sem omissão. Deus abençoe, um abraço, irmão David. Queridos internautas, pastor Eliezer Carvalho está nos ajudando a refletir sobre esse tema de grande importância, que é sobre a relevância da teologia para a formação de obreiros. Pastor Eliezer, eu quero perguntar para o senhor sobre a questão do obreiro, como que deve ser o relacionamento dele com a leitura, em sua opinião, como deve ser então a necessidade desse conhecimento para esse obreiro. Estamos falando de um obreiro em formação. Então, a pergunta é como que o obreiro deve manter o relacionamento com o hábito, a prática da leitura, sobretudo a questão da necessidade do conhecimento. Qual a sua opinião a respeito disso? Muito bem, pastor Éder. Quando o obreiro ele já é um apaixonado por leitura, ele não terá problemas. Nós estamos nos referindo aqui para aquela pessoa que vai ainda se adaptar e um dia se apaixonar, né? Essa pessoa, ele precisa realmente se esforçar em ler, mesmo não tendo aquela garra, não tendo aquela vontade, mesmo não tendo aquela paixão, mas ele deve fazer como um compromisso para buscar o conhecimento, né? Oséias, ele disse para o povo de Israel: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ninguém conhece a Deus melhor do que o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que habita no obreiro, porque o obreiro, para ser obreiro, ele tem que ser templo do Espírito Santo, razão porque eu disse que para um obreiro ter sucesso, ele precisa ser crente, primeiro, ele precisa ser lavado no sangue de Jesus, primeiro, ele precisa ser templo do Espírito Santo, primeiro. Então, o Espírito Santo vai impelir esse obreiro à leitura, porque ninguém conhece a Deus senão pelas Escrituras, senão em ler a palavra de Deus. Eu tenho um propósito comigo e eu tenho uma forma de ver que o obreiro, ele tem uma obrigação. Eu vou colocar esse termo, é um pouco bem pesado, a palavra obrigação. Ele tem uma obrigação de ler a Bíblia uma vez no ano, todos os anos da sua vida, ou seja, ele deve ler a Bíblia sempre que ele estiver aqui na face da terra e só deixar de ler quando for arrebatado ou a morte o levar. Observe que Paulo ele estava sozinho, né? E ele pediu para que trouxesse os seus pergaminhos. Ele teve necessidade de leitura. Então, gente, hoje existem técnicas de leitura formidáveis, né? Isso é aquelas planilhas que a pessoa lê a Bíblia em um ano, tranquilo, de boa. Outra coisa muito boa que é a ferramenta tecnológica, pastor Éder, que nós sabemos muito bem, são os apps da Bíblia Sagrada. Os apps, você baixa um app da Bíblia e normalmente vem a Bíblia em áudio, né? Hoje não tem por que uma pessoa não ter conhecimento bíblico, porque se ele não quiser fazer a leitura, ele coloca um fone de ouvido no seu ouvido e fica ouvindo a Bíblia até o dia inteiro, se ele quiser, né? É claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele vai precisar ouvir, e essa é uma ferramenta para obter fé, e você vai ouvir a Bíblia. Agora, o conhecimento vem da meditação. Primeiro a gente lê, primeiro a gente ouve, no caso do ouvir a Bíblia, mas tem que meditar, né? É o que eu disse já o salmista, no Salmo 1, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem que ter prazer, né? O versículo anterior, 1 e 2, né? Salmos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por essa razão, nós vemos no Velho Testamento a existência de
lugares que capacitavam profetas, que capacitavam sacerdotes, que capacitavam as pessoas que estavam dentro desse escopo aí de servir a Deus no reino. Não é? Então, nós temos o Samuel. O Samuel, ele era um grande professor que estava preparando outros, né, para serem até juízes ou profetas, até mesmo sacerdotes. O próprio Eli também tinha esse papel. Nós temos o caso do profeta Elias, que ele, chegando lá num certo lugar, pediram, aliás, disseram para ele que o Senhor Deus ia tirar, disseram para o companheiro, né, para o Eliseu, o Senhor Deus vai tirar o Senhor Elias, o profeta Elias. Aonde que eles estavam? Eles estavam numa escola de profetas, eles estavam num lugar onde haviam filhos de profetas, ou os propensos profetas para aquela época, que iriam se capacitar para aguardar um chamado específico de Deus. Também nós vemos no próprio ministério do profeta Eliseu, e os servos e filhos dos profetas disseram para ele, vamos até a beira do rio e vamos pegar lenha, porque nós vamos ampliar a nossa sala de aula, que está muito pequena. Nós estamos tratando aqui de teologia e relevância desse conhecimento. Eu acredito que o profeta Elias foi um grande professor para aqueles alunos, e o profeta Eliseu, que foi aluno do profeta Elias, também ficou como legado e ensinou esta rapaziada, filhos de profetas, a se preparar teologicamente para exercer o ministério. Então, este hábito de leitura é o que se exige para um aluno de teologia. Aluno de teologia que só dá uma lida rapidinho e não medita na matéria, ele não quer ser realmente um exímio professor amanhã, não quer ser um exímio obreiro amanhã, ele quer apenas pegar o canudo, a experiência que nós temos de alguns anos aí, alguns só querem pegar o canudo, então faz a prova em dissertação, não quer saber de conhecimento, só quer saber de pegar o canudo no final. Amém, a gente passa o canudo no final, porque ele teve nota, tem direito, né? Mas a pessoa não teve o conhecimento. Então, a leitura bíblica e a leitura de livros afins, todos os dias a pessoa precisa ler. E não deve dar desculpas de falta de tempo. Eu sei que eu estou falando até demais, pastor Éder, mas eu estou dentro do que o senhor me perguntou, mas já vou parar, tá bom? Fique à vontade, não. A live aqui, o senhor é o nosso professor, eu estou só me alimentando. Por gentileza, amém, prossiga. O senhor tem bastante café no bule aí. O senhor está tirando coisas da Bíblia maravilhosas. Maravilha. Vamos dar prosseguimento só mais um pouquinho? Então, tá bem. Então, essas pessoas, eles eram capacitadas para exercer o ministério. Nós encontramos algumas pessoas no Novo Testamento, né? O próprio o apóstolo São Paulo, olha a capacitação que esse homem tinha, né? Ele era hebreu de hebreus, estudou aos pés de Gamaliel, né? Um professor por excelência em Israel, em Jerusalém, e depois ele foi amigo também de profetas, lá que tinha um ministério profético, ou a palavra profética, né? Ele foi até a cidade de Antioquia, da Síria, e lá ele pôde ajudar muitos através de conhecimentos. Depois ele saiu para fazer as suas viagens, foram 3 viagens missionárias, e ele não deixou de ensinar os seus companheiros, como o caso de Timóteo, o caso de Tito, Epáfras, né? Lá em Corinto, vários, até mulheres, foram ensinadas pelo apóstolo São Paulo, e Paulo tinha realmente um exímio conhecimento, e ele repassava esses conhecimentos com muita graça, né? Com um exímio realmente, com muita capacitação, então mostrando e deixando como exemplo para nós que realmente a capacitação é necessária.
Ainda um exemplo que eu me espelho bastante é o exemplo do apóstolo São Pedro. Nós sabemos que o apóstolo São Pedro era um homem rude. Eu vou falar aqui uma palavra meia chula, ele era chucro, né? Ele era um pescador. Então, ele não se esmerou em estudar, de repente ele teve um básico conhecimento na sua infância e adolescência, e depois ele se tornou um empresário da pesca. Beleza, tá bem. Nós sabemos que ele errou bastante, até porque faltou cultura nele, né? Ele recebeu até da parte do apóstolo São Paulo uma repreensão, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. O que eu quero me esmerar, que eu me espelho no apóstolo Pedro, é que depois que ele assumiu para valer o apostolado entre os judeus, gente, ele não foi somente apóstolo, ele não foi somente um ensinador por excelência, ele se tornou um escritor, escreveu 2 epístolas com esmero, né? Falando sobre doutrina para nós, e serve muito para nós nos dias atuais. Então, foi realmente um grande apóstolo São Pedro, e é um exemplo de quem realmente não tinha a cultura bíblica, mas se esmerou, procurou, lutou para também se aculturar e depois tornou até um escritor. Então, olha, é muito importante a leitura bíblica, né? Muito importante. Ainda se eu tenho condições de falar desse assunto, pastor Hélio, eu sei se eu não estou observando o horário. O senhor tem toda a Não estou liberdade. observando o horário e aí, de repente, explode aí. Não. Muito bem. Então, nós vemos, pastor Éder, e internautas, nós vemos os missionários, né? Os missionários mais modernos, Hudson Taylor, por exemplo, que ele estudou, ia ser médico, né? E depois ele se preparou teologicamente, foi para fazer missões no interior da China, né? Hudson Taylor é China. Ele foi fazer missões no interior da China, ficou lá 10 anos, não ganhou ninguém para Jesus. No 11º ano, ele ganhou muitos, mas muitos, se eu não estou enganado aqui, mais de 100 mil chineses para Jesus. Isso significa que ele tinha consciência do seu chamado, ele não retrocedeu, ele permaneceu lá numa cultura, ele foi um missionário transcultural, ele se preparou para fazer o trabalho de Deus lá entre os chineses, não é? Temos também o caso do William Carey. William Carey, um sapateiro, não tinha cultura nenhuma, mas de repente ele fez o Novo Testamento para aquele pessoal que ele foi evangelizar, e depois ele ainda fez a transliteração da Bíblia para a cultura onde ele estava, e sendo um semi-analfabeto. O que nós aprendemos com isso, minha gente? Nós aprendemos que basta ter coragem e se mexer, basta querer que a pessoa realmente consegue ser útil no reino de Deus com esmero. Mas é que eu não tenho estudo. Eu estou me referindo a William Carey, que não tinha estudo, mas se tornou um grande professor e um grande escritor e intérprete da Bíblia para a cultura onde ele foi evangelizar. Maravilha, pastor Heber. Olha, queridos internautas, pastor Eliezer está nos dando aqui não apenas uma reflexão teológica, mas uma história aqui da igreja, falando de ícones que fizeram a diferença. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor Eliezer, e pela forma Amém. que o senhor tem conduzido aqui a argumentação da live. Estamos sendo extremamente aqui, ricamente alimentados por essa sua palavra. Pastor Eliezer, tá passando rápido essa live, hein? Quando é bom, a gente nem vê Pois a é, hora. Já verdade. estamos com 49 minutos. Eu queria te Olha, perguntar o seguinte: quantas igrejas tem o campo de Cornélio Procópio que o senhor preside? E quais são as atividades, as ações, quais são o
o plano que o senhor, de trabalho que o senhor tem executado com o ministério, no campo aí de Cornélio Procópio, no que diz respeito à educação teológica. Já peço que o senhor também tenha toda a liberdade de fazer o comercial, o merchan, né, da escola que o Olha aí. senhor é reitor. O senhor pode passar os contatos, o senhor também tem um curso pelo EAD, enfim. O senhor sabe que eu tenho uma escola teológica, mas nós não somos Sim. concorrentes. Nós somos Não, cooperadores não. também. Parceiros. Tem espaço para o Instituto Amém. Éticos, como também tem para o Didático Carvalho. Então, o senhor Amém. tem O campo é o mundo. para fazer dar as informações pontuais sobre o trabalho que o senhor tem feito de grande importância em Cornélio Procópio através da educação teológica. Muito bem, pastor Éder e internautas. Nós estamos aqui na cidade de Cornélio Procópio, é uma cidade pequena, de pequeno porte, né, mas grande em graça, em fé desse povo, que é o povo procopenso, um povo receptível. Né? Nós Pastor, temos um bom... Pois não. quantos mil habitantes tem a cidade? Nós estamos com 50 mil habitantes, uma cidade realmente pequena, tá bem? Para quem Mas não nós temos... conhece a geografia, Cornélio Procópio fica próximo de que cidade mais Tá. conhecida? Cornélio Procópio é uma cidade pequena, de 50 mil habitantes, mas ela é um polo, existe uma região metropolitana já para ela. Mas nós estamos próximos a Londrina, estamos a 64 quilômetros de Londrina, tá bem? Londrina aqui no Paraná, norte do Paraná. Abraço aí ao meu companheiro, pastor Mesquita, somos vizinhos, tá bem? José Mesquita Deus Filho, abençoe. presidente da Nação Madureira em Londrina. Verdade, companheiro abençoado. Muita gente boa. Ele, a esposa, a família, um abraço aí para todo mundo. Muito bem, voltando aqui, é uma cidade de 50 mil habitantes. Eu estou pastoreando na cidade de Cornélio Procópio, não na presidência. Vou me falar o tempo que eu estou pastoreando em Cornélio Procópio. Temos há 26 anos de pastoreio, tá bem? Pastoreei algumas congregações antes de assumir a presidência. Fui 12 anos consecutivos vice-presidente do campo. Aí, no ano de 2007, eu assumi a presidência do campo de Cornélio Procópio, visto da jubilação do meu pai, pastor Valdemar de Almeida Carvalho, que jubilou, mas é aqui um companheirão, está aqui sendo um baluarte, um exemplo, palavra firme para nós, para todos os obreiros, e nós temos trabalhado. A primeira coisa que a minha intenção realmente foi fazer uma reforma teológica e administrativa no campo, até para dar uma atualizada. Né? Nós estamos vivendo um período pós-moderno da igreja, e a igreja precisa ser atualizada. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar o estatuto da igreja, que é público. Eu produzi um livro e coloquei o estatuto na mão de todos os membros da igreja, para que eles pudessem ter ciência quais são seus direitos e obrigações. E isso ia evitar que nós precisássemos ficar respondendo para esses membros perguntas pertinentes ao dia a dia da igreja e tal. Então, hoje, cada membro e cada obreiro da Assembleia de Deus em Cornélio Procópio tem em suas mãos um livro, o estatuto, que é público. Cada pessoa ligada à administração da igreja também tem um estatuto administrativo, produzido por mim, pastor Eliezer, e aí, quando eles pegam nas mãos, realmente a palavra do presidente do campo, né? Para que eles possam estar atuando de acordo com esse estatuto. Aí, nós estabelecemos a EBOM, assim que eu assumi, já fiz a primeira EBOM, né? E a Escola Bíblica para Obreiros e Membros, já produziu material, me lembro como se fosse hoje, há 10 anos atrás, o material que eu produzi era um material que era de suma importância para aquele momento. Eu estava passando por uma reforma administrativa e teológica no nosso campo. Então, eu fiz uma EBOM de 15 dias de aulas todas as noites, de 2 horas de duração, com o tema legalismo e liberdade cristã. Uma reflexão em Gálatas, né, capítulo 3, ali em diante, ali,
E foi muito bom. A partir dali, nós implantamos o que chamamos de liberdade cristã, ou seja, liberdade em Cristo. Nessa época, eu pude explicar melhor para os nossos assembleianos a diferença entre cultura, né, usos e costumes, e doutrina. E eles misturavam um pouco a situação, né? Veio de uma tradição assim, e misturavam um pouco, não tinham muito entendimento do que era cultura e o que era doutrina. E então, essa EBOM, a primeira EBOM, foi de muita valia, porque houve um impacto, um choque no nosso campo para bom, tá bem? Eles foram muito receptíveis a essa EBOM, e aí guardaram material para pesquisa posterior e tal. De lá para cá, todos os anos eu faço a EBOM, que são materiais doutrinais. Então, o que eu faço? Eu tenho a EBOM, que a gente faz no campo inteiro, reúne todo o campo, 15 dias, às vezes 10 dias de EBOM, e o mesmo material da EBOM, que é produzido por mim, a gente ocupa nas terças-feiras culto de ensino, que eu denomino aqui de unificação doutrinal. Então, todo o campo de Cornélio Procópio está antenado no mesmo tema, falando a mesma língua. É como se o pastor presidente estivesse ensinando lá na congregação a mais remota possível, porque o livro foi escrito pelo presidente. Então, é como se o pastor presidente estivesse pastoreando lá o culto de doutrina naquela noite. E tem sido uma bênção, porque isso foi feito uma coesão. As pessoas estão unidas, né, na palavra de Deus e realmente crescendo na graça e no conhecimento. E aí, de 4 em 4 meses, a gente faz aqui a CPO. Então, eu sou muito exigente na área teológica, né? Então a gente bate muito na tecla. Então, de 4 em 4 meses, nós temos uma reunião chamada fraternal. Reunião fraternal, onde reúne todos os obreiros do campo e tal. Nesse dia, a gente chama de recarregando as baterias. E tem a CPO, curso preparatório para obreiro, e normalmente eu trago um estudo, ou seja, a gente tem um curso mesmo, um curso é o dia inteiro, com um certificado no final, e a gente aborda temas teológicos ou temas doutrinais. A gente vê o que mais está sendo necessário para o campo, uma visão de campo, e a gente faz a CPO. Então, uma vez por ano, é bom, uma vez de 4 em 4 meses, CPO. Sem dizer que nós temos agora os congressos de missões, né? Nós temos um departamento de campo de missões muito atuante, e temos um departamento chamado DMU, que é o Departamento de Missões Urbanas. E isso, cada setor do nosso campo atua com o Departamento de Missões Urbanas, sendo bem urbano, né? Indo realmente para a parte urbana da cidade e alcançando. E Deus tem feito obras maravilhosas, o crescimento tem sido notório, que todos têm realmente presenciado. Hoje, pela graça de Deus, numa cidade de 50 mil habitantes, eu tenho o templo central, já que eu estou dizendo, então vamos dar o relatório. Nós estamos fazendo uma reforma, uma ampliação, na verdade, uma construção nova, né? Uma reconstrução do templo anterior. O templo anterior era para 300 assentos, e nós estamos fazendo uma reforma com a graça de Deus, com fé, e se não acontecer o arrebatamento da igreja até lá, nós vamos concluir para 1.000 assentos. Será um templo central para 1.000 lugares, com 2 galerias e plenário. O total, o projeto é para 1.000 assentos. Mas hoje nós estamos em Cornélio Procópio com 10 igrejas abertas simultaneamente, todos os dias de culto, em todos os lugares da nossa cidade, tem uma Assembleia de Deus de Madureira adorando a Deus. Mas eu não quero parar por aí. Eu tenho pedido a Deus que até final de dezembro, Deus nos dê um número de 15 igrejas abertas dentro da cidade. Eu não estou me referindo ao campo, estou me referindo a Cornélio Procópio. Então, hoje nós temos 10 igrejas funcionando, nós temos 7 igrejas construídas e 13 igrejas que a gente paga aluguel. Deus nos deu a graça de receber
2 denominações dentro de Cornélio Procópio, denominações que nessa pandemia precisava de apoio, corri lá, nós corremos lá, e eu fiz todo o amparo, né, de eclesiástico e convencional, e nós recebemos uma igreja, as 2 igrejas funcionavam certinho, tem pastor, tem obreiros, toda a parte de mobília, e foi entregue para a Assembleia de Deus de Madureira, e as pessoas veem aí, a gente posta nos Facebooks da vida, né? E glória a Deus, Deus tem nos dado essa graça. E existem mais 2 que estão aí a caminho para a gente dar apoio e receber também. Acabei de inaugurar, semana retrasada, uma igreja mais próxima nossa aqui, que é Santa Cecília do Pavão, um salão que cabe aí umas 300 pessoas. Hoje não, porque está na pandemia, tem que ter o distanciamento social. Após terminar a pandemia, é uma igreja para caber de 250 a 300 cadeiras. É uma igreja realmente muito boa e que estamos apostando naquela igreja para abrir ali um setor, né, naquela região. Então, o Senhor Deus tem nos abençoado, nós temos trabalhado muito na área da oração, da consagração, do jejum, é claro que é muito importante, nós estamos antenados e aliados à nossa Conemar PR, um abraço ao nosso líder, pastor presidente, doutor Davi Secundo de Souza, sua esposa, digna esposa, a pastora Raquel Alencar, e toda a família, né? Deus abençoe aí. Tivemos aqueles 40 dias de oração, nós temos resposta daqueles 40 dias de oração, é bom que isso fique marcado aqui, né? Muitas bênçãos oriundas daqueles 40 dias de oração. Aí nós tivemos, eu alonguei e fiquei animado, e coloquei mais 50 dias de oração, e o campo veio comigo. Esses 50 dias de oração, nós estamos comemorando, mesmo embora não podemos fazer a comemoração propriamente dita, nós estamos comemorando o Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Cornélio Procópio. São 50 anos de existência, dia 10 de dezembro de 2020, nós completamos 50 anos de existência aqui no Campo de Cornélio Procópio. E com isso, Deus me impeliu a colocar a igreja em oração 50 dias. E a nossa oração foi, eu pedi para o povo orar. Senhor Deus, o que o Senhor não fez em 50 dias, ou 50 anos, faça em um. O que não aconteceu de proezas, de prodígios, de maravilhas em 50 anos, que aconteça em um. Mas você não tem ideia do que Deus está fazendo. Deus está movendo. Eu estou ficando assustado do que Deus tem feito aqui. Coisas que estavam paradas, que estavam travadas, que nós já tínhamos orado a respeito e tal. E agora é o momento em que Deus, que colocou um pacote só, está nos entregando. E nós estamos muito contentes, porque Deus realmente tem ouvido a nossa oração, a oração do campo de Cornélio Procópio, que é um campo coeso, graças a Deus. Nós passamos alguns anos atrás aí alguns ventos, mas esses ventos já foram embora, e hoje há paz e segurança em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, o campo de Cornélio Procópio hoje conta com 7 setores, né? Nós temos o setor 1, que é o setor de Cornélio Procópio, e depois nós temos o setor 2, que é o setor onde fica a sede em Nova Fátima. Existem mais 10 congregações ligadas a esse setor 2. Depois nós temos o setor 3, que está em Jataizinho, uma grande igreja abençoada. Depois nós temos o setor 4, que está em Açaí, também uma igreja construída. Vamos inaugurar agora uma série de setor lá. Depois nós temos o setor 5, que está em Santa Mariana. Nós estamos concluindo a construção da igreja lá. Logo, logo nós vamos inaugurar. Hoje nós estamos num salão alugado, mas estamos em fase de construção em Santa Mariana. Está lá o pastor Marcos Cassiano. Deus abençoe, um abraço para o Marcos Cassiano, em Santa Mariana. E depois nós temos Uraí, um dos mais recentes lugares que nós abrimos pelo Departamento de Missões, e hoje já demos liberdade para trabalhar por lá, né? E depois nós temos essa Santa Cecília do Pavão, que eu já mencionei, que é a mais recente igreja que nós abrimos, está sob júdice de Cornélio Procópio, do setor 1, mas logo, logo nós poderemos já dar liberdade
para eles trabalharem. Então, a gente tem trabalhado na capacitação de obreiros que não tem outro viés, não tem outro lugar, não tem outra forma. Alguns, que eu não vou dizer por mão e para os nossos internautas, que são aceitos em 100%. É sempre aqueles que precisam ser convencidos. Mas como a gente tem o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então o Espírito Santo convence esses obreiros aí, e eles vão sendo capacitados também para a glória de Deus. Maravilha, pastor Éder. Pastor Eliezer, olha quem entrou na live aqui, parabenizando o senhor pelos ricos comentários. O nosso reverendo presidente da Conemad PR, doutor Davi Secundo de Souza, ao meu pastor Davi Secundo, o meu abraço fraterno. Pastor Eliezer, fique à vontade também para cumprimentar o nosso líder maior. Pastor Davi, reverendo Davi, doutor, é um companheiro de muitos anos. Nós, quando ainda a convenção era estabelecida ali em Rolândia, nós íamos muito para as convenções ali em Rolândia, né? Na época em que era em Rolândia. E eu era cooperador, e o meu companheiro, pastor reverendo Davi Secundo, também era cooperador naquela época, e a gente já auxiliava, ele auxiliava a secretaria, né? Era um secretário adjunto, e aí me colocaram também para ser secretário adjunto, junto com esse companheiro aí, o nobre companheiro, que realmente toda a minha vida eu admirei. Quero deixar bem claro aqui publicamente que existem alguns líderes que eu admiro, né? Entre eles está o nosso líder maior, o reverendo Samuel de Castro Ferreira. Toda a minha vida, desde a minha mocidade, eu o admiro, sempre o admirei. E tem também o caso do nosso companheiro, pastor, o reverendo Davi Secundo de Souza. Forte abraço, o senhor mora no meu coração, e eu torço pelo sucesso. O senhor já é sucesso, mas eu torço pelo sucesso toda a sua vida, e que o Senhor Deus o cubra de bênçãos, e tudo que o senhor fizer realmente continuar prosperando como prospera hoje. É um grande líder da nação Madureira, mas um grande líder aqui no Paraná, e realmente eu admiro. Forte abraço. Pastor Eliezer, eu ficaria te ouvindo aqui até as 4 da manhã, porque a hora passa tão rápido aqui que a gente não Passou, né? boa, como essa live está muito produtiva, e o senhor tem muita experiência, muita graça de Deus, a live flui, que é uma maravilha. Mas, Verdade. assim, vamos fazer o seguinte, o senhor topa futuramente a gente fazer uma live parte 2? Estou sempre à disposição, meu nobre companheiro. Amém. Só marcar. Assim, alguma pergunta que eu não tenha feito para o senhor, e o senhor queira explicitar para os internautas aquilo que está no seu coração, esse é o momento para suas considerações finais, os seus agradecimentos. Aproveite o ensejo também, pastor Eliezer. Deixe o endereço da igreja sede, os dias de culto, o seu contato, alguém queira estudar teologia com o senhor. Fique à vontade, é o momento das suas considerações finais. Queridos internautas, parece que a imagem... E pelo trabalho que faz aí, né, na Etnos, e eu louvo a Deus também pelo seu pastoreio. Pastor, eu quero agradecer... Pastor, o senhor está me ouvindo? Alô, estou ouvindo. A sua imagem congelou e a gente perdeu as palavras iniciais. Se o senhor puder recomeçar, eu agradeço. Tá bem, mas o som está ouvindo normal? Agora está ok. Muito bem. Eu estava dizendo que eu sou muito agradecido pela sua pessoa, sua gentileza. O senhor é um companheiro que eu também sempre admirei ao ir nas nossas convenções. É um homem realmente servo de Deus, que dá realmente provas de que realmente é um grande servo de Deus e um companheiro. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela empresa que o senhor dirige, o senhor é reitor de uma instituição de ensino. Eu quero louvar a Deus por isso, também pelo seu pastoreio na congregação em que o senhor
ministra e dirige no campo do Cajuru. Louvar a Deus também por essa oportunidade de estar aqui falando contigo, com os nossos internautas. Louvar a Deus porque no período de pandemia em que nós estamos atravessando, o Senhor Deus tem abençoado, tem dado graça, tem dado sabedoria à minha vida e aos meus companheiros aqui do campo de Cornélio Procópio. Nós temos enfrentado os desafios da pandemia com a graça de Deus. Infelizmente, nós tivemos pessoas que tiveram contágio do Covid-19. Infelizmente, nós tivemos um óbito de Covid-19 aqui em Cornélio Procópio. Infelizmente, eu tive a experiência de ter feito um velório rápido dentro do cemitério de Covid-19, mas serviu para a experiência. Mas nós temos visto as mãos de Deus e a prosperidade, mesmo em meio à pandemia. Então, nós estamos localizados em Cornélio Procópio. O Templo Central está na rua Mário Concato, 163, no Jardim Vitória Régia, na cidade de Cornélio Procópio. Para quem fizer uma visita para a gente, nós estamos próximos ao Hotel Midas. Ao encontrar o Hotel Midas, logo vai encontrar também o Templo Central da AD Madureira, em Cornélio Procópio. Ou então uma das 10 congregações dentro da nossa cidade, são todos muito bem-vindos. Aproveitando, quero também deixar aqui o contato do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos EAD e presencial. Aqui em Cornélio Procópio, nós temos um lugar fixo, que a escola está no centro da cidade, na rua Massoud Amin, número 88, na sala 103, no primeiro andar. Edifício Minas Gerais, em Cornélio Procópio. O telefone para contato é o 43-3132-1837, ou o WhatsApp, 43-98427-8120. Todos são muito bem-vindos para vir congregar com a gente na Assembleia de Deus, ou entrar em contato para um dos cursos que nós temos à disposição. Nós temos os cursos da área teológica, presencial e EAD, e temos cursos de música, mas isso é só presencial. Para quem é da nossa região aqui, temos um professor de muita capacidade, 15 anos de experiência didática, e vai estar lhe ensinando música, todos os instrumentos. Um grande abraço, pastor Éder, William, e um grande abraço a todos que estão nos assistindo e vão nos assistir, e também os internautas nos lugares mais longínquos. Um abraço a todos os pastores que militam na obra de Deus. Forte abraço, pastor Éder. Pastor Eliezer, só mais um detalhe. Pastor Davi Secundo escreveu que está junto com o senhor desde 1991. Verdade, isso é verdade. Eu mencionei a data 96, é a data que nós começamos a ir para a convenção e trabalhamos lá. Mas, realmente, desde que ele chegou aqui no Paraná em 1991, nós já tínhamos contato, porque mesmo eu não sendo obreiro ainda, o meu pai, então presidente do campo, me levava para as convenções, me levava para os eventos. Eu era muito participativo, mesmo sem ser obreiro. Forte abraço, meu companheiro, o reverendo Davi Secundo. Infelizmente, chegou ao fim mais um ET nos documentários. Agradecemos muitíssimo ao nobre pastor Eliezer do Carmo Carvalho pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Então, aguardamos vocês no próximo domingo, que é dia 15 de novembro, às 10 da noite, horário de Brasília. E a live ela vai ser transmitida no Facebook do grupo Memórias das Assembleias de Deus, quando estaremos recebendo a tia Aninha Oliveira, que é a coordenadora pedagógica da editora Betel. E o tema da live é a relevância do departamento infantil nas Assembleias de Deus. Então, até lá, permitindo Deus, e a paz do Senhor Jesus.